Queridos, eu queria falar algo com vocês nessa noite, que nós estávamos conversando com o casal essa semana, e interessante que enquanto a gente conversava, nós lembramos de algo muito significativo, e que tem significado no mundo espiritual, que às vezes nós não percebemos. Mas, dia 4 de setembro agora, a Comunidade Evangélica Cristã aqui do Jardim Esperança completa, alguém sabe quantos anos? Oi? 7 anos. Tá novinha, né? Quem tem filhos aqui nessa idade, assim? 7 aninhos. 7 aninhos, tem... Alguém tem filho nessa idade? 7 aninhos é o seu... Alguém tem filho nessa idade? 7 aninhos é uma criança, não é verdade? Mas é interessante que 7 anos é uma idade que é comprovado isso, né, pela psicologia, que até os 7 anos de idade os pais precisam aproveitar a oportunidade para estabelecer os princípios de caráter, de conduta, princípios que aquela criança, quando for um adulto, vai carregar para o resto da vida. Então, aos 7 anos de idade, quem tem filho aí pequeno, fica ligado. Até os 7 anos de idade, nós podemos estabelecer princípios de conduta, de caráter, enfim, de moral. Até os 7 anos de idade são os anos mais importantes. Não estou dizendo que depois é assim, deixa à vontade, né? Não tem mais importância, não dá mais para estabelecer, não é isso. Mas até os 7 anos de idade são os anos mais importantes para que os pais ou responsáveis por aquela criança, os tutores, possam estabelecer princípios de moral, de conduta, de caráter naquela pessoinha. E ela vai carregar aquilo para o resto da vida. Então, queridos, nós como igreja, completando 7 anos de idade, vocês sabem que nós sempre falamos, nós chegamos em Porto do Carro na época, a igreja em 2010, dia 4 de setembro foi fundada, nós chegamos em Porto do Carro mais ou menos abril para maio, e vocês sabem que a gente sempre falou, e os líderes, né, também anteriores, sempre falaram que o princípio da palavra é o que vai nos direcionar. Que nós sempre vamos lutar pelos princípios da palavra de Deus. Mesmo que as pessoas não concordem, mesmo, né, que às vezes torçam o nariz, mesmo que de repente, né, poxa, então eu vou sair da igreja. Então, queridos, mas nós precisamos falar dos princípios da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus para nós são inegociáveis, amém? Como para todos nós aqui, amém? Nós não podemos negociar os princípios da palavra. E durante esses anos, nós como líderes, né, mas isso é uma questão de conduta cristã, mas nós como líderes temos falado sobre princípios da palavra de Deus. Então, a questão da fidelidade, a questão familiar, a questão do relacionamento interpessoal, né, com os irmãos da igreja, com os colegas lá do trabalho, seja lá no meio secular, tudo isso a gente tem falado, repetido e falado. Por quê? Porque a gente acredita que princípios são princípios, eles não podem ser negociados ou mudados. Ou eles são vividos ou não são vividos. Não tem como a gente, vamos dar um jeitinho, né? Um jeitinho assim brasileiro, vamos fazer só essa parte. Essa parte aqui, né, da palavra, eu não preciso cumprir não, é só uma parte. Não, a gente não pensa assim, porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos escolher o caminho da bênção, o caminho da vida, né? Deus coloca diante de nós, eles colocam diante de vocês o caminho da bênção, o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Qual caminho vocês querem escolher? E nós queremos escolher o caminho da vida, o caminho da bênção, dos princípios, dos mandamentos do Senhor. E a gente, durante todo esse ano, como o Kira acabou de orar, né? Senta para conversar, discipula, pensa, decide, tudo pensando, Senhor, queremos fazer o melhor, Senhor, nos ajuda a acertar, velando mesmo pela palavra de Deus.
Então, queridos, nesses 7 anos, nós queremos sim agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem guardado o nosso coração, o Senhor tem nos mantido no caminho certo, né, da palavra. Não somos perfeitos, mas o Senhor tem nos ensinado a perseverar no caminho da palavra de Deus. E, queridos, uma dessas coisas que tem nos marcado como pessoas, né, mas também como líderes, eu posso dizer assim, isso com toda sinceridade, uma das coisas que tem nos marcado é algo que nós vemos como exemplo na vida de Jesus, que é a humildade. Nós queremos seguir o exemplo de Jesus a todo instante, nós queremos falar da palavra de Deus com toda a verdade, e a humildade que está em Cristo Jesus é a humildade que nós queremos também marcada em nós e marcado nessa igreja, porque nós estamos aqui para refletir a glória de Deus, amém? E, queridos, acompanhando a vida de Jesus aqui pelos evangelhos, nós vamos perceber o quanto Jesus, ele decidiu ser humilde. Ele era humilde em sua natureza, sim, porque Jesus, ele é Deus, ele, enquanto caminhou nessa terra como ser humano, mas Jesus, sendo igual a Deus, não fez isso, né, como uma forma de usurpação, ser igual a Deus, mas ele era Deus. Mas ele o que assumiu a forma de servo. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, ele não, em hipótese alguma, ele chegava dizendo: eu sou Deus, eu posso fazer um milagre, agora receba o milagre. Jesus não fazia isso. É explícito aqui nos evangelhos como que Jesus, ele assumiu a forma de servo, como Jesus caminhou entre nós, que eu falo entre nós seres humanos, como Jesus caminhou entre nós de forma tão linda e tão humilde. Só que, queridos, nessa caminhada de Jesus, ele sendo humilde, ele tinha essa essência. Em alguns momentos ele precisou tomar decisões de ser humilde, porque é algo que ele já tinha dentro dele, mas ele, em alguns momentos, ele precisou demonstrar isso na prática. Em muitas vezes, e principalmente quando Jesus foi perseguido para ser morto e crucificado por mim e por você na cruz do Calvário. E nós podemos ler e acompanhar como Jesus se portou diante dessas situações. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, queridos. Nós vamos ler em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5. Diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 5. O título está lá assim: o exemplo de Cristo na humilhação. Queridos, nós passamos humilhações às vezes na nossa vida, não passamos? Quantos aqui já passaram momentos de humilhação? Eu já passei. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Até nós cantamos, né? Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou. Vem aqui desse texto tão lindo. E Jesus, ele não julgou, sabe, como usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, porque Deus deu uma missão para Jesus. Jesus, queridos, ele poderia, de alguma forma, se rebelar contra o Pai. Ele poderia dizer, não aceito, que missão é essa? Imagina, queridos, imagine só, que coração humilde Jesus demonstrou, quando todos estavam dizendo, crucifica-o, crucifica-o, sendo que o próprio Jesus, ele tinha feito milagres, curas para aquelas pessoas. E num determinado momento ele é humilhado, ele é maltratado, açoitado, cuspido, e falando diversas coisas que não eram verdades contra Jesus. Jesus, ele decide ser um exemplo de humildade. Queridos, e eu comecei dizendo aqui nesses 7 anos, que esses princípios são inegociáveis, e um dos princípios da palavra de Deus, que remete a Jesus Cristo, é o exemplo de humildade que Jesus em todo o tempo provou por mim e por você. Ele foi modelo, ele é modelo, e Jesus Cristo, ele está aqui, queridos, através do Espírito Santo, para nos ajudar a reconhecer, queridos, que precisamos desse coração humilde. Quantas vezes a gente se depara com situações, temos reações, que às vezes nós vamos olhar, é uma ponta de orgulho, é uma ponta de que nós não queremos render o nosso coração, porque nós não queremos perder. É difícil perder, não é, queridos? É difícil. Mas Jesus, ele perdendo a sua glória, como diz a palavra de Deus aqui, o que Deus fez? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, no versículo 9, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, se nós nos submetemos ao Senhor, ao senhorio de Deus, Ele nos exalta. Está passando, queridos, momento difícil, de repente você está sendo injustiçado lá no seu emprego, no seu trabalho. O Senhor nos chama nessa noite de volta para um princípio muito importante da palavra, que é a humildade. Jesus foi humilhado, Jesus foi morto. E, queridos, havia motivo para matar Jesus? Por tudo que Jesus fez, não havia motivo. Mas ele sendo injustiçado, Jesus mostrou ter um coração humilde, um coração igual ao coração do Pai. E o Espírito Santo, nessa noite, ele quer nos ajudar a ter esse coração humilde, amém? Queridos, um coração humilde nos ajuda muito dentro de casa. Sabe quando fica aquela briga, né? Não, mas eu falei, não, mas você falou, não, mas eu disse, não, mas você disse, não, mas você fez aquilo, não, mas você fez primeiro. Aquela discussão dentro de casa, um coração humilde nos ajuda a olhar mesmo que nós estejamos certos, mesmo que nós estejamos com a nossa razão. Um coração humilde nos ajuda, às vezes, muitas vezes, nos calar e aguardar o momento certo para conversar. Não estou dizendo que a gente vai se calar e, deixa para lá, não é isso. Mas aguardar o momento certo de conversar. Porque, às vezes, nós queremos tanto mostrar que nós estamos certos e ter a razão, não é verdade, amor? Você pode
Eu estou batendo aqui, né? Uma taça. Não é verdade? Fala, Deus. Gente, quantas vezes, que bobagem, não é? Que bobagem. Quantas vezes Júlio já me surpreendeu, Mari? Mari, você me perdoa? Mari, você me perdoa por isso, isso, isso? Essa semana mesmo, né? Nós nos falamos rápido, ele estava no quartel, e aí ele falou comigo, tá bom, daqui a pouco, mandou um áudio, não foi isso? Foi por um áudio. Mari, você me perdoa? Queridos, como que nós somos edificados com um irmão que demonstra humildade, com um irmão que sabe pedir perdão, com um irmão que sabe nos perdoar. Quantas vezes ele já me perdoou, né? Quantas vezes eu fui ignorante e ele me perdoou. Queridos, a humildade nos faz abrandar o furor, a ira. A humildade nos faz reconhecer no outro alguém tão importante como eu, que eu não preciso ficar aqui tentando mostrar as minhas razões, mostrar que eu estou certa, porque eu disse que essa parede é laranja. Eu não preciso ficar insistindo nisso, queridos. Jesus, ele foi muito sábio. Eu não estou dizendo que nós teremos que nos calar em todo instante, porque Jesus, em alguns momentos, ele se posicionou, ele falou a verdade, ele falou aquilo que precisava ser dito. Jesus, em alguns momentos, fez discursos diante dos maiorais, na hora que ele foi preso. Ele fez o discurso dele. Mas Jesus, em nenhum momento, Jesus quis dar o troco, Jesus quis retrucar. Queridos, quando Jesus estava para ser preso, o que Pedro fez? Estava lá perto de Jesus, Pedro cortou a orelha do servo mau, não foi isso? Jesus vai lá com toda a paciência, pega a orelha do cara e coloca no lugar. Queridos, esse exemplo de Jesus precisa ser um exemplo que possa mover o nosso coração em atitudes práticas, amém? Em atitudes que vai nos levar para mais perto de Deus, em atitudes que vão nos levar para mais próximo, para mais perto do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos parentes, atitudes que vão nos levar para mais perto do nosso irmão. Essas atitudes, queridos, vão nos ajudar a viver uma vida de paz. Abra lá a sua Bíblia, em Marcos capítulo 10, porque nós precisamos ler a palavra que mostra isso claramente, que esse princípio que Jesus viveu, esse princípio da humildade, essa atitude tão linda. Marcos capítulo 10. Eu ia só ler o versículo 45, mas deixa eu explicar aqui a situação. Aqui é um pedido, né, de Tiago e João. E aí aproximaram-se dele Tiago e João e fizeram um pedido a Jesus. Mestre, no versículo 35, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, o que quereis que vos faça? Responderam-lhe no versículo 37, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, olha só, podemos. Tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João.
Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Querido, Jesus completamente na contramão do que eles estavam pedindo. Jesus veio para servir. Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir. E se nós somos chamados cristãos, o que são cristãos? Quantos cristãos tem aqui? Amém? Se nós somos chamados cristãos, nós somos pequenos cristos, nós somos a réplica de Jesus Cristo. Nós somos a cópia de Jesus Cristo, somos os pequenos cristos andando nesse mundo. Se nós somos cristãos, em nós precisa estar essa marca. Não estou dizendo que a gente vai acertar sempre, né? Em determinados momentos a gente vai errar, em determinados momentos a gente, de repente, não vai agir com humildade, mas nós precisamos ter essa marca de que nós queremos acertar e sermos como Jesus é, como Jesus foi enquanto estava nessa terra e Ele continua sendo, amém? Queridos, ou nós somos, de fato, a cópia de Jesus, ou nós estamos fazendo o quê dentro da igreja? Ou nós copiamos o exemplo de Jesus, ou a gente vai estar enganando a nós mesmos, que viemos para cá, ouvimos a palavra, como a Bíblia diz, né? Enganando-se a si mesmo, aquele que ouve a palavra, vem para cá e não pratica. Nós estamos enganando a nós mesmos, mas nós que estamos aqui nessa noite, não tem ninguém nessa condição de enganar a si mesmo, nós estamos aqui nessa noite, porque nós queremos ser cópia de Jesus, amém? O exemplo de Jesus precisa ser o exemplo que nós damos para nós mesmos, dentro da nossa casa e por onde a gente passar. No âmbito social onde a gente está incluído, nós precisamos ser esse exemplo de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 16. Nós já estamos quase encerrando. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 16, porque é a palavra de Deus. 6? Obrigada. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu marido, né, fez uma correção. Eu falei 16 e ele falou capítulo 6. Sabe o que aconteceu hoje? Essa palavra ele iria ministrar aqui. E ele falou assim: Mari, eu não estou me sentindo bem. Eu falei: você quer que eu ministre para você? E ele me abraçou chorando, ele falou: quero. E eu confesso que eu vejo também isso, um exemplo de humildade. Quando nós reconhecemos que nós precisamos do outro, que nós, de repente, não estamos podendo fazer aquilo naquele momento, e eu reconheço que aquele outro pode me substituir. E aí, né, ele me passou o esboço da mensagem, e rapidamente eu captei aquilo que o Espírito Santo estava já falando com ele, estou aqui ministrando para vocês. Então, queridos, a nossa vida é uma dependência de Deus, mas também de reconhecer
no outro alguém que eu posso contar, que de repente vai me substituir e aquilo não vai me afetar. Eu sou humilde o suficiente, queridos, para estar com o microfone aqui na frente, como de repente para reconhecer, alguém pode fazer no meu lugar? Amém, queridos? O Senhor, falando agora, né, eu lembrei um fato que aconteceu agora. Como que o nosso coração precisa estar no reino de Deus. A igreja do Senhor Jesus, amém? O ministério que o Senhor nos deu é do Senhor Jesus, amém? Não é nosso. E se eu precisar de ajuda, eu vou pedir ajuda. Reconhecer, queridos, as nossas dificuldades também é um sinal de humildade. E de alguém maduro que reconhece que precisa do outro. Vamos ler lá 1 Pedro, por isso que ele me corrigiu, porque ele sabia que não era 1 Pedro 5,16, mas 5,6, que diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de... Agora você vai dizer essa palavra para você. Lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim, amém? Lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim, amém? Porque a Bíblia diz para a gente se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, que Ele, no tempo dEle, Ele vai nos exaltar. Mas o que acontece? A gente sabe que a palavra de Deus diz para a gente se humilhar. Aí chega naquele momento exato, crucial, que a gente precisa se humilhar. A gente conhece a palavra de Deus e a gente, tá bom, eu preciso me humilhar. E eu me humilho. Mas fica aquela ansiedade. Por isso que vem o versículo seguinte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque aí vem aquela ansiedade. Deus, tá bom, agora eu quero ver a justiça de Deus. Eu me humilhei, agora quero ver a tua justiça, Senhor. É desse jeito que a Bíblia está dizendo para a gente fazer? Não. A Bíblia está dizendo que lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Engraçado, ó, que depois assim, porque a seu tempo oportuno vos exalte, vírgula, lançando sobre Ele é uma continuação de tomar uma atitude de humildade. Uma continuação disso é você lançar sobre Deus a sua ansiedade. Sabe por quê? Porque se você tomar a atitude de se humilhar naquele determinado momento e não lançar a sua ansiedade sobre Deus, querido, a gente vai ficar naquela angústia, naquela expectativa, só esperando o momento daquela pessoa, daquela situação, receber a vingança de Deus. Quantos aqui já ouviram aquelas músicas, assim, né? A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de... A igreja sabe, todo mundo está quieto, mas como é que é? A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Queridos, essa música realmente, né, é bonita, mas quantas vezes a gente já ouviu essa música sendo cantada de forma vingativa, né? A minha vitória hoje tem sabor. Não é? Eu esperei, eu me humilhei, mas o Senhor me exaltou. Queridos, isso não é humildade. Porque quando o Senhor nos exalta, se a gente tem um coração humilde, a gente não vai jogar na cara do outro que o Senhor nos exaltou. A gente joga na cara do cão, na cara de Satanás. Amém, igreja? Mas a gente não vai jogar na cara do nosso irmão, na cara do nosso parente, na cara do nosso familiar. Por quê? Porque o nosso coração é humilde. A hora que o Senhor nos exaltar, o que a gente vai entender disso? Foi o Senhor quem fez. E da mesma forma que Ele me exaltou, Ele pode me remover dessa exaltação, se eu começar, ó, não é verdade? Então, queridos, a marca da humildade em Jesus Cristo, ela está nos marcando nessa noite, amém?
nós vamos sair daqui mais marcados, mais profundamente ministrados pelo Senhor, com essa marca da humildade, com essa marca de esperar no Senhor, de reconhecer que Deus é quem estabelece todas as coisas. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu posso não estar mais. Desculpa, Roseni, falar disso, mas para nós ficou muito claro isso. Uma hora nós estamos, não é? Roseni acabou de passar por isso. Uma hora nós estamos, outra hora nós podemos não estar mais. E isso é uma realidade na vida de cada um de nós. Queridos, uma hora eu estou pregando aqui no púlpito, outra hora o Senhor pode me convocar diante dele para prestar contas. Que isso não aconteça agora, porque, Senhor, eu tenho alguns planos ainda, né? Mas é uma verdade. Nós estamos aqui, uma hora o Senhor pode nos chamar. E que essa marca, sabe, que uma marca que a gente deixe, seja a marca da humildade. Para encerrar, Tiago, capítulo 4, quero ler contigo. Eu amo esses versículos, são lindos demais. Tiago, capítulo 4, você volta um pouquinho, né? Nós estávamos em 1 Pedro. Tiago, capítulo 4, vou pedir que o Ministério de Louvor já, por favor, já venha aqui. A gente tem condições de cantar aquela música, abriu mão da sua glória, porque nós vamos clamar ao Senhor, né, que a mesma atitude de Jesus seja a nossa atitude. Tiago, capítulo 4, capítulo 4, versículo 7 ao 10. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, mas resisti ao, e ele fugirá de vós. Resistir a quem, queridos? Oi? Espera aí que houve uma confusão, que eu já pulei para a segunda parte do versículo. Resistir ao diabo, amém? Então não é resistir a gente de carne e osso, é resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Quantos desejam se humilhar na presença de Deus? Quantos desejam purificar as mãos de todo pecado, de todo desejo que é gerado pelo orgulho, pelo desejo de se vingar, pelo desejo de dizer que eu sou certo, eu estou com a razão? Quantos desejam purificar a mão, as mãos? Quantos desejam purificar o coração nessa noite? Quantos desejam isso, querido? Ou você se coloca de pé, ou você já se prostra agora diante do Senhor, mas tem uma atitude que você declare isso, expresse isso diante do Senhor nessa noite, porque Ele abriu mão da sua glória. Abriu mão de tudo que ele tinha. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Filho de Deus, coroado de honra e de glória, abriu mão de tudo que tinha, para ser o menor entre nós, para deixar uma marca de amor, de humildade, de compaixão, de misericórdia no nosso coração. Senhor, nos ajuda a ter esse coração, um coração de servo, um coração humilde, um coração quebrantado. Diz a tua palavra, o Senhor não desprezará
Querido, já vai preparando o seu coração durante essa semana para esse período de jejum. Já vai preparando o seu coração essa semana pedindo: Senhor, mais de Ti. Mais de Ti, Senhor, no meu coração. Mais de Ti, Senhor, nas minhas atitudes. Às vezes eu quero tanto dizer que eu estou certo. Senhor, me perdoa por isso. Me perdoa, Senhor, porque às vezes eu fico insistindo, Senhor. Só para me sentir bem com isso. Só para que no final das contas eu possa dizer: está vendo? Eu não disse, eu estava certo. Senhor, nós queremos lançar mão, ó Deus. Nós queremos lançar mão nessa noite. Lançar mão, ó Deus, de toda razão. Queremos purificar nosso coração, Senhor. Oh, Espírito Santo.